Marcelo, hoje semicondutores estão em tudo, desde o nosso celular até aparelhos que a gente não imaginava que precisasse de um chip, né? Como a geladeira. Eu vi semicondutor até em vape que a galera usa para fumar, para substituir pelo cigarro. Tem no cigarro eletrônico, Exato. tem no boi. No boi. Como que essa convergência entre inteligência artificial e IA muda o panorama dos eletrônicos e como que o chip é tão relevante para esse ecossistema? Bem, esse não é um processo que começou agora. Ele começa lá nos idos da década de 40, com os primeiros computadores, von Neumann. Aí nós tivemos a invenção do transistor, que deu o prêmio Nobel para o Shockley, para o Bardeen, para o Bratan. Aí a Sony resolveu inventar o radinho, transistorizado, foi um sucesso. E aí o microchip foi inventado na década de 60. E o Brasil estava par a par. Meu pai estava com as malas prontas para fazer um doutorado no exterior. Seu pai? João Antônio Zufo, professor emérito da Politécnica, o autor do primeiro chip brasileiro em 71. Eu nasci em 66, ele foi abordado por funcionários do governo federal em 67, dizendo, olha, vamos montar um laboratório de chips no Brasil? O dinheiro chegou em 68, eles montaram os laboratórios, trouxeram professores de fora. Em 71, o primeiro chip brasileiro tinha sido construído antes da China, antes da Coreia, ninguém imaginava nisso. E ao longo da década de 70, a gente projetava calculadora, instrumento eletrônico. Eu entrei na USP em 82 para projetar supercomputador com os nossos chips. Infelizmente, o processo da redemocratização do Brasil foi acompanhado da inflação galopante e aí a nossa exponencial foi interrompida. A gente não conseguiu criar as condições macroeconômicas para estruturar essa indústria aqui. Mas o fato é que a exponencial continuou crescendo no mundo e hoje 50% do PIB mundial, que é da ordem de uns 100 trilhões de dólares, é diretamente impactado pelos semicondutores. Então, as nações, principalmente as 10 economias do mundo, Índia, China, Estados Unidos, Coreia, Japão, elas lutam porque um aspecto da atual geopolítica é a guerra econômica. Exato. E a guerra econômica é a competitividade tecnológica das nações. Uhum. Nações que tiverem mais tecnologia de IA vão ser mais competitivas em relação às outras. Uhum. Então, isso traz um problema de vulnerabilidade muito grande para o Brasil. Essa questão da falta de chips na pandemia é só a pontinha do iceberg. Uhum. O senhor mencionou que 50% do PIB mundial é impactado pela indústria de chips. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre o Brasil, soberania e como o Brasil se encaixa nessa disputa geopolítica em torno dos chips, mas eu fiquei curioso para saber o que não tem chip então, já que até no boi tem. Até recentemente, nós queríamos que todos os humanos tivessem um smartphone. Uhum. Essa era uma bandeira que nós tínhamos há 4 anos atrás, acabou. Então, na verdade, nós somos 8 bilhões de humanos e mais ou menos 10 bilhões de celulares. Acabou porque todo mundo já tem. Todo mundo já tem. Sim. Todo mundo. Você veja, revoluções pelo mundo, movimentos sociais. Hoje você se conecta a qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, em tempo real, por Zap. E para vocês terem uma ideia, um aparelho celular hoje tem chips com transistores numa quantidade muito maior do que toda a humanidade. Um celular típico hoje, simples, tem chips com 2 a 4 bilhões de transistores. Existem outras teorias mais loucas que a gente pesquisa. A gente acha que toda essa tecnologia cria uma relação simbiótica com o humano e isso é um fator determinante da própria existência do ser humano no planeta Terra. Existem os lados negativos da tecnologia, mas imagine a gente enfrentar a pandemia sem chip. Imagine a quantidade de pessoas que morreriam se a gente tivesse tecnologia. Foi graças aos chips que nós conseguíamos simular e processar vacinas em tempo real. Uhum. Se a gente não tivesse essa capacidade,
talvez o legado da pandemia seria uma quantidade de humanos mortos 10 vezes maior do que hoje. Então, a própria existência humana nesse planeta depende da tecnologia de chip hoje. Então, hoje, a gente fala na USP, no meu grupo de pesquisa, que a tecnologia de semicondutores afeta todos os domínios da existência humana e da nossa perspectiva de existência futura, graças à tecnologia. Então, vamos tentar explicar aqui para nossa audiência, porque assim, muitas vezes a gente está falando de chips e a gente coloca tudo no mesmo pacote. No mesmo pacote, mas tem chips diferentes. O que a NVIDIA faz é diferente do chip que uma outra empresa faz que vai num carro. Você pode explicar para a gente, sim, essas diferentes perspectivas para a gente entender esses semicondutores? Só para vocês terem o tamanho da vulnerabilidade do Brasil e a indiciocrasia, o Brasil hoje, depois da China, é a maior reserva de terras raras do mundo e materiais críticos importantes para semicondutores. E a gente importa hoje entre 40 a 50 bi de dólar, entre 250 a 350 bilhões de reais em chip. Os chips hoje, eles são usados desde pequenas chaves, porque o principal elemento do chip é a chave. É como você olhar na parede assim, você olhar um interruptor. Liga e desliga. Liga e desliga. Que vai fazer os bits. Semicondutor. Conduz ou não conduz? É semi, porque ele pode conduzir ou não pode conduzir. Quando conduz, está ligado. Ligou a lâmpada. Ligou o para-brisa do carro. Quando está isolante, que é o contrário do condutor, está cortado. Bit zero. Você faz lógica digital, você faz chaves eletrônicas em veículos, controle de porta, buzina, tudo que você pode imaginar. Então, assim, a indústria é uma grande cauda longa, que a gente chama. São milhares de chips. E aí é muito parecido, e eu gosto de fazer essa analogia, como uma padaria. Você chega na padaria, você tem o pãozinho francês, mas você tem uma infinidade de outros tipos de pãozinho feito com, basicamente, 3 elementos. Farinha e água, né? Farinha, água, sal e açúcar. Chip é a mesma coisa. A farinha é o silício. E aí você usa 2 materiais principais, que é o bório e o fósforo. O silício é tetravalente, tem 4 ligações covalentes. É importante entender um pouco de física. Já acho que só para fazer uma pergunta, esses 3 elementos principais que você colocou, eles têm abundância no mundo ou também depende de alguns países para reservas? Assim? Cara, é fato notório que o país do mundo com a maior quantidade de silício mineral em estado puro, aquele cristal de quartzo é óxido de silício a 99,8%. É o Brasil. Isso abunda, assim, você vende em feirinha de hippie. Você não vai em qualquer lugar do mundo e você vê cristal de quartzo vendendo na esquina. A gente coleta, dá uma marteladinha para tirar a incrustação, lava e vende. Então, assim, o Brasil, em termos de recursos minerais, o Brasil tem lítio, o Brasil tem galho, o Brasil tem germânio. Quando meu pai fez o primeiro chip, em 71, a gente usava esses 3 elementos da tabela periódica. O silício, que é o material semicondutor, como o germânio e o carbono, mas hoje o silício ficou dominante, porque a gente dominou o processo da farinha, da purificação do silício. Para quem está só ouvindo a gente aqui no Spotify, o Marcelo trouxe vários wafers que são tipo os pãezinhos que saem dessa padaria. Exatamente. E ele tem na mão aqui uma raridade, esse chip menorzinho aqui, que é justamente o primeiro chip brasileiro, né? Fabricado em 71. Repito, Taiwan, na época, era uma... Quer ver o que lembra Taiwan em 71? São Sebastião. Eles nem imaginavam fazer chip ainda em 71. E o Brasil bombando fazendo. Esse daqui, deixa eu dar uma olhadinha. Ele é bem frágil, né? Rapaz, olha aqui. Não vai perder o primeiro chip do Brasil, hein? Pessoa que crime lesa pátria, rapaz. Eu saí daqui algemado pela PF. Ele tem 2 milímetros. 2 milímetros? 20 milímetros, 2 centímetros. De espessura. E meu pai, na época, imprimiu da ordem de 100 chips. Era um arranjo simples. Além desse daqui, tem outros 99.
Não, o chip se você quiser mostrar para o público, você tem que fazer a serigrafia, você tem que fazer a impressão. Então, esse é um chip de 71, esse é um chip no estado da arte da tecnologia, um chip de 300 milímetros. Aqui que está a briga da China com os Estados Unidos. E como o Brasil fazia isso, por que não a gente voltar a ter essa pretensão? Principalmente nesse momento geopolítico extremamente complicado. Só para a gente arredondar essa questão e voltar para a metáfora da padaria, só para a gente entender os níveis de padaria, porque pelo que eu estou entendendo aqui tem Mega Store e tem padaria da esquina, quando a gente olha para esse ecossistema de várias empresas. A NVIDIA, que tipo de padaria? Até a SMC, que tipo de padaria? As outras empresas de litografia são que tipo de padaria? Ou elas não são padarias, elas estão fabricando a farinha para a gente continuar fazendo a máquina do pão. A NVIDIA é muito indiciocrática, porque, na verdade, ela é uma fabless. Ela é uma fábrica de semicondutores sem fábrica. Ou seja, ela só me vende o pão, mas ela não tem a padaria. É aquelas malucas, ela faz a receita do pão. Tá. E ela fabrica um pão especial que só ela tem a receita, que são chips de ar. Há uma concentração absurda, não faz sentido. Muita gente está falando que é uma bolha. Eu sou um cara de software livre, mais recentemente de hardware livre e chip livre. Eu sou de uma vertente de pensamento que acha que essa é uma tecnologia tão importante para a existência da humanidade que não faz sentido 2 ou 3 corporações no mundo terem um monopólio da tecnologia. Ou seja, a NVIDIA tem que liberar essa receita de pão aí. Veja, não é que ela tem que... Assim, as patentes vão cair logo, logo. Né? Várias patentes estão caindo, mas demora. Qual foi a mágica das impressoras 3D? A queda das patentes, né? Então, uma impressora 3D custava $1 milhão. E hoje você compra uma impressora 3D por $300. Então, isso vai acontecer na indústria de semicondutores, mas o Brasil não pode esperar. E aí você tem, por causa dessa condição econômica, monopolista, diga-se de passagem, cartel, né, cartelizada, você tem arranjos econômicos, sei lá, OpenAI com a NVIDIA e com a própria TSMC, que aí é a padaria em Taiwan, né? Em que eles criaram uma espécie de trava econômica, em que hoje o PIB mundial está estimado em 100 tri, né? Ele fala, não, nós queremos ter 10% disso. Então, se você juntar a NVIDIA com a OpenAI, com a TSMC, e aí tem a fabricante das máquinas da padaria, que é a SML, que é essa empresa holandesa. Elas criaram um arranjo que não faz sentido e, num momento de muita disputa econômica, não faz sentido ainda. E o que expõe a uma questão, como vocês falaram, de soberania, como assim a nação que concentra 40% das reservas mundiais não pode ter acesso à tecnologia? Isso não faz sentido nenhum. Aí você começa a andar por esse Brasil, eu não posso falar, mas por que não tem, por exemplo, rede de pizzaria, franchising de pizzaria no Brasil? Por que, por exemplo, as fabricantes de farináceos nos Estados Unidos, na Europa, não são tão fortes no Brasil? Outro dia, um amigo meu me alertou, falou assim, olha, nós temos 60 mil padarias e acho que 100 mil pizzarias de esquina. Eu falei, cara, e se a gente criasse esse modelo para semicondutor no Brasil?